A serpente mais astuta de todos os animais do campo representa os homens idolatrados do mundo que não querem nem pensar em ouvir falar de Jesus Cristo. A serpente perguntar se Deus proibiu todas as árvores do jardim é um engano, que esse mundo tem tudo e a promessa de Deus é ilusão, que devemos curtir mesmo o momento. A resposta da mulher à serpente é a nossa consciência eterna da razão, que diz lá no fundo que nem tudo é possível, que somos limitados. A resposta da serpente, que não morreremos e seremos como Deus, é um engano, que é o único na existência e que algum dia alcançará a eternidade. A mulher e o homem desobedecerem pela atração às atrações deste mundo que fazem os humanos se unirem contra o único mandamento de Cristo de entender a verdade revelada, provada, e pregar a todos. Então, comer do fruto proibido nada mais é que fazer pouco caso do Evangelho de Cristo, de pregar pelas ruas de graça. Os olhos serem abertos e conhecerem que estavam nus, e a consciência humana que não é eterno, e que nada sabe. Cozerem folhas de figueiras e fazerem para si aventais é toda a aparência em matéria humana que cobre a sua mortalidade, aparentando ser imortal, como no carnaval, no esquecimento do que é. É a soberba da ciência humana contra o aviso de Deus por sonhos ou outros fenômenos desconhecidos. Se esconder atrás das árvores do jardim é não aceitar a palavra de Deus contra o Deus Mamon, e se esconder atrás das religiões que pedem dinheiro, qualquer coisa que se vale da religião de religar o desconhecido. Geralmente quem está no Deus Mamon tem medo dessa palavra e se esconde da luz. A serpente lança o veneno da revolta quando sugere que Deus é avarento para proibir todas as árvores do jardim, que Deus é mau por lançar todo o mal no inferno eterno. Depois faz a mulher focar no que lhe atrai e faz parecer ser maior do que Deus, na bondade e na sabedoria. Comer do fruto e dar ao seu marido é ficar rico usando a palavra de Deus e dar para os seus seguidores o mesmo ensino. É a santa ceia das religiões. Os olhos serem abertos e conhecerem que estavam nus e fazerem aventais de folhas de figueiras para se cobrirem é tentarem esconder suas máfias em grupo, nudez, atrás das religiões, véus, diante da luz do sol do conhecimento de Cristo Jesus, conhecimento da nudez do mundo, ou seja, aquilo que tem que encobrir porque é crime. Comer do fruto é conhecer esta vida e desfrutar o máximo de prazer possível do sarro com todas as injustiças da maldade diante da luz do sol de Cristo, tentando se esconder da luz debaixo da peneira de suas teorias consideradas verdades absolutas e eternas, fugindo da pregação correta de Cristo para a vida eterna. Ouvir a voz do Senhor à tardinha e se esconder entre as árvores no jardim é ouvir a palavra de Cristo hoje e se esconder entre as religiões, não aceitando o evangelho de pregar em todos os lugares sem dinheiro em troca. A chamada e a pergunta de Deus ao homem de onde ele está é a inevitável morte e comparecimento diante de Deus para prestar contas. Se ele estiver ainda aqui na terra, ele morreu para o mundo para viver, para pregar em todos os lugares sem dinheiro em troca, para ganhar a vida eterna. Mas se ele estiver do outro lado desta vida depois de sua morte física, depois que viveu toda sua vida em regalias sem fazer o ID de Cristo, ele morreu física e espiritualmente para o mundo para ser condenado eternamente no juízo final. A resposta do homem que diz que ouviu a voz de Deus no jardim e se escondeu porque estava nu é a rejeição do homem de fazer o ID de Cristo da maneira correta, não como as religiões fazem por dinheiro, porque não entende, a palavra de Deus corretamente para ter fé para pregar de graça. A pergunta de Deus ao homem de quem mostrou a ele que ele estava nu é a prestação de contas de todos aqueles que ensinaram errado a palavra de Deus por interesses próprios. A pergunta ao homem se ele comeu da árvore proibida, que tudo que fazemos contrário a Deus, se enriquecendo por dízimos do Evangelho, será contado como castigo eterno se não nos convertermos a tempo, entendendo tudo. A resposta de Adão de que a mulher que ele lhe deu como companheira deu a fruta a ele e ele comeu é a desculpa que muitos vão dar no juízo final de que foram enganados pelas falsas religiões, que o engano não deveria existir. Deus perguntar à mulher sobre o que ela havia feito e a prestação de contas de todas as religiões no tribunal de Cristo. A mulher responder que a serpente a enganou e por isso ela comeu é a desculpa que as religiões vão dar de que a verdade estava oculta em enigmas e era muito difícil de entender. Que a palavra revelada na verdade era uma serpente que jogava o veneno da confusão, da vazão do sangue, instituições governamentais espalhadas. Com isso as religiões em geral não enxergaram que a serpente era os estudos teológicos, as ciências humanas e suas histórias mal contadas com aparência de verdade, mas interpretaram que a Bíblia era a serpente, ou seja,
Foram líderes religiosos ateus com aparência de fé. Isso significa que os pastores, líderes de todas as religiões, que mandam os seus fiéis buscarem os desgarrados para dentro de seus templos, na verdade são desviados da verdade de Cristo. São ateus porque foram enganados pela teologia, ciência humana, suas histórias e tradições. A prova que eles são ateus e não entendem a Bíblia é que eles não pregam em todos os lugares sem aceitar dinheiro, como Cristo ordenou. Quem entende teme e faz de graça o ide de Cristo sem ligação com religião que arrecada pó para comer. Na verdade, os sábios deste mundo serão reputados como nécios por acharem que Deus daria uma lei como qualquer homem dá. O capítulo 3 de Gênesis, que fala da tentação de Eva pela atração da fruta, é muito rico em informações. Para facilitar a interpretação, devemos nos concentrar em dois polos distintos, Mamon e Cristo. Se a cobra é Mamon e Deus é Cristo, então fica fácil interpretar. A cobra são as instituições religiosas que pedem dinheiro e os religiosos da velha aliança que disputavam com Cristo. É a própria velha aliança que se alimentava de pó para rituais como uma cobra se alimenta de matéria, pois a matéria em alegoria era usada para representar Cristo. O evangelho que não se mistura com a matéria, porque os rituais e alegorias acabaram, pois o que eles representavam já veio, Cristo Jesus. Aquele sistema ritualístico era fraco, necessitando de vir o forte, portanto representa o calcanhar de Cristo que é ferido pela imagem de bronze da cobra, imagem de Deus, Cristo. A imagem da cobra levantada numa haste no deserto para o povo ser curado das picadas das serpentes ao olhar para ela representa Cristo, imagem de Deus, confundindo com heresia, cobra, mas é a solução. A serpente feriu os fracos, calcanhar, cauda, assim como Amaleque feriu a retaguarda fraca do exército de Israel. Os falsos pastores e as religiões financeiras enganam os fracos, ou seja, os que não entendem a palavra. A semente da serpente não é uma raça reptiliana. Isso é impossível. Até geneticamente, animais diferentes não geram frutos, não são adjuntores idôneos, mas são os religiosos que contendiam e zombavam de Cristo até hoje por causa do Deus Mamon. Por isso Jesus os chamou de raça de víboras para dar respaldo a esta passagem de Gênesis. A serpente comer pó todos os dias faz referência também aos rituais da velha aliança, que eram cotidianos, porque tudo o que ela come é pó, ou seja, matéria, carne, etc. A semente da mulher ferir a cabeça da semente da serpente aos profetas de Deus ferirem os cabeças poderosos da religião, política e ciência em geral. A inimizade entre as duas sementes é desacordo por causa do Deus Mamon, ou seja, é tirar o doce da boca da criança com a verdade de que eles vão ser condenados eternamente pelo que eles mais amam, poder da riqueza material e adoração pertencentes só a Jesus Cristo. Por falar em crianças, ninguém é inocente para Deus, mesmo as pessoas do mundo estando nus de entendimento e não se envergonharem por isso. A nudez antes da queda é a interpretação correta da palavra que é desnuda e é atraída à luz sem vergonha, mas a nudez depois da queda é a interpretação segundo os estudos humanos que leva à corrupção e traz a vergonha e desprezo eterno. O seu desejo ser para o seu marido é o que você deseja da religião. Se é dinheiro, o seu marido é Mamon. Se é entendimento para ensinar as almas, o seu marido é Cristo. Dor para gerar filho e a dificuldade para dar frutos, tanto no nível carnal quanto no espiritual. A serpente se arrastar pelo ventre e a falsa religião ser incentivada pelo que entra em sua barriga. A religião é o que liga a pessoa ao seu Deus, pode ser um trabalho, um jogo ou qualquer coisa que ela adora. A terra ser maldita porque o homem comeu o fruto proibido é a realidade do mundo mal hoje porque não faz-se a ordem de Cristo, pregar correto em todos os lugares e dias sem arrecadação. A terra produzir espinhos e abrolhos e comer das ervas do campo é o homem viver como animal sem conhecer a eternidade. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. 2 Pedro 2:12. Do suor do rosto comerás o teu pão. É com dificuldade conseguir o alimento, tanto no sentido material quanto espiritual. A dificuldade de alcançar a vida eterna, de que tudo volte à sua origem limpa do mal, é o preço que se paga pela liberdade eterna. Tornar a terra porque dela foste tomado é a pessoa tornar de onde veio, ou seja, da terra para a terra, ou do entendimento de Cristo para Cristo.
Adão dar o nome à sua mulher que representa a mãe de todos os viventes, a Cristo trazer o Evangelho que é a mãe de todos os que alcançarão a vida eterna. O Senhor fazer túnicas de peles para Adão e Eva e os vestir, é Cristo vestir Ele próprio e a sua igreja com a palavra eterna. O Senhor dizer que o homem se tem tornado como um deles, conhecendo o bem e o mal, é referência à visita da luz na terra desde que houve luz. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas, agora, não tem desculpa do seu pecado. João 15:22. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 13:19. Deus não permitirá a árvore da vida eterna ao homem, é que tudo tem um preço por causa da liberdade da vida, e ser digno não é para muitos deste mundo. Devemos fazer valer nossa vida. O Senhor Deus lançar o homem fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado é Cristo. Jardim do Éden, lançar-de-se os seus pregadores ao mundo para lavrar o céu de que foram criados, ajuntando no céu pelo ensino correto. Os querubins no oriente do jardim para guardar a árvore são os anjos do evangelismo pessoal. A espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida é a palavra de Deus pregada por todo o mundo pelos seus pregadores de rua, que separa minuciosamente os dignos dos indignos da árvore da vida eterna, Jesus Cristo.